Fala, gestor, fala, gestora! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal, a nossa Escola Aberta de Gestão Escolar e Educacional. Como você já sabe, eu sou a professora Patrícia, estou aqui para contribuir com você no seu processo formativo, no seu processo de busca pelo conhecimento, pelo aprendizado em gestão escolar e educacional. Não me canso de falar o quanto a gente precisa de gestores e gestoras empenhados em transformar a educação, gente que gosta de trabalhar com gente que quer enfrentar os desafios, são muitos, a gente sabe, são muitos desafios que a gente precisa enfrentar e muitas vezes superar na educação. Então é um prazer poder contribuir com você que tem isso como seu propósito, como sua meta. Tá? Então, se você está chegando agora aqui no canal, já quero te convidar a se inscrever, a curtir esse vídeo, se ele faz sentido para você, se conectar comigo lá também no Instagram, lá você fala diretamente comigo, viu? Muitas vezes as pessoas vão daqui, vão para lá, a gente conversa, e também se você quiser tá aqui o meu e-mail. E nessa aula de hoje eu vou responder uma pergunta, que é uma pergunta que muitas vezes ela chega para mim, fiz um vídeo rápido esses dias sobre ela, lá no Instagram, mas é algo que eu vejo que precisa ser melhor explorado. Por isso essa aula, para a gente falar um pouco sobre isso, como se preparar para o cargo de gestão escolar. Eu sei que em muitas redes a gente não chama de cargo, que é uma função ou uma atribuição, né? Depende muito da rede, mas aqui vamos pensar no sentido de ser, né? De viver a experiência e trabalhar como gestor ou como gestora escolar. Quando eu falo desse preparo, fica aqui comigo porque isso é bem importante. Esse preparo pode ser tanto para aqueles que estão buscando, que estão se candidatando ou que querem se candidatar ao cargo de direção. Pode ser para aqueles que estão estudando sobre isso, seja em cursos de graduação, pós-graduação, ou estejam buscando um conhecimento maior para conhecer a área. Tem muita gente da pedagogia, da licenciatura de uma maneira geral, que tem buscado aqui explorar um pouco mais sobre gestão escolar, entender qual é o papel, como que é o trabalho do gestor, tanto em redes públicas quanto rede privada. Então existe essa curiosidade e eu acho muito importante a gente falar sobre isso. E também esse preparo tem a ver com aqueles que já estão na gestão. A formação continuada, ela não é somente para os professores, ela também para os gestores. Então quando eu falo de me preparar, eu também envolve o que? O preparo para novos desafios, envolve a atualização e continuar aprimorando sempre o meu perfil, as minhas habilidades de gestão. Então, se você é um gestor iniciante, se você é um gestor mais experiente, se você ainda não é, mas quer ser um gestor, fica comigo até o final desse vídeo, fala aqui pra mim, né, depois, como que esse vídeo te ajudou, porque eu vou trazer 3 aspectos essenciais que podem te ajudar neste processo. Tá bom, professora Patrícia, que aspectos são esses? Bom, primeiro eu quero falar aqui para você que o mundo da gestão escolar é um mundo múltiplo. Quem aí estuda um pouco sobre isso, quem já leu um pouquinho, quem escreve, tá ali fazendo de repente um TCC, tá fazendo um artigo, quem está na gestão, vivendo a gestão escolar, sabe que é um mar de possibilidades. Existe uma série de desafios e uma série de conhecimentos que a gente precisa ter. Mas dentro da minha experiência, daquilo que eu tenho trabalhado aí com gestores e gestoras, do que eu tenho pesquisado, tanto no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, né, das ferramentas que eu venho desenvolvendo, daquilo que eu venho experienciando, são 3 aspectos básicos que a gente tem aqui, que a gente precisa ter como pilares para o exercício da gestão escolar, que são os fundamentos da gestão escolar e a legislação, o planejamento e a avaliação da gestão escolar e o terceiro, a gestão de pessoas. Professora, se eu entender sobre tudo isso, sobre esses 3 pilares, eu vou entender tudo sobre gestão escolar? Não vai,
como eu falei, existe aí um mar de possibilidades. A ideia que eu vá trazendo aqui para vocês, inclusive aqui dentro, né, do próprio canal, conteúdos que vêm ajudando vocês também nesse aperfeiçoamento. Mas esses três, gente, esses três são essenciais. Quando eu falo de fundamentos da gestão escolar e da legislação, eu estou falando do quê? De estudar o que fundamenta a gestão escolar. O conceito, as diferenças de nomenclatura, quais são os pilares da gestão escolar, estudar as dimensões. A gente tem aqui as dimensões da gestão escolar, por exemplo, no intuito de desenvolvimento do plano de gestão escolar. Porém, essas dimensões, elas fazem parte do cotidiano da escola, elas não podem ser observadas ou trabalhadas somente no momento de desenvolvimento de um plano. Então, eu preciso entender desses fundamentos. É aí que entra, muitas vezes, o estudo de alguns autores que são chave, como Libânio, Heloísa Luck, e outros que a gente tem, né? Não quero falar porque às vezes a gente esquece um ou outro, Vasconcelos, que é um autor de projeto político-pedagógico, né? Existe uma série de autores que, se você digitar ali no Google, autores principais da gestão escolar, a gente pode até fazer uma aula depois para falar um pouquinho sobre eles, mas vão aparecer os principais. Eu tenho que entender esses fundamentos, eu tenho que entender qual é o papel do gestor escolar, quais são as atividades que ele precisa desenvolver, em que âmbito ele desenvolve, ele trabalha. Em uma das formações que eu trabalho, a gente trabalha muito no comecinho da formação quais são as atribuições, por exemplo, da equipe gestora, que envolve diretor, coordenador, supervisor, orientador educacional, secretária, enfim. Então eu preciso entender de gestão escolar de uma maneira ampla. Onde que eu busco isso? Nos livros, nos cursos básicos, que fala de cursos introdutórios, que fala aí de temas da gestão escolar, e dentro da nossa própria formação. Com os meus alunos da pedagogia, por exemplo, a gente tem uma disciplina inicial dentro da pedagogia que é para falar somente dos fundamentos da gestão escolar. Então, às vezes está com um nome diferente no curso que você fez, na graduação que você fez ou numa especialização, mas é aquela disciplina introdutória que a gente enxerga a gestão escolar como um todo. Tá? Isso é fundamental. E quando eu falo de legislação, para a legislação, qual é a nossa legislação maior? A LDB. Não é diferente para a gestão escolar. A LDB, inclusive, teve alteração em agosto, no meio do ano de 2023, teve uma alteração em relação à gestão democrática, em relação aos colegiados. Então, ali na LDB é a nossa legislação maior. Então, principalmente para quem trabalha na rede pública, precisa ficar atento a essa legislação, principalmente no quesito gestão democrática. Então, eu preciso olhar para a legislação. Olhe para as bases que fundamentam, as bases legais que fundamentam a gestão escolar a partir da década de 1980. Por que 1980, professora? Por quê? Porque foi ali que começou o período de abertura democrática no Brasil. A gente teve a Constituição Federal de 1988 e logo após, na década seguinte de 1990, a gente teve a LDB 9394/1996. Então, esse marco, principalmente ali da Constituição Federal de 1988, é fundamental para a gente estudar sobre a legislação educacional, mas principalmente da gestão escolar. Quando eu falo da legislação, também é importante você observar se você está numa rede do município ou do estado, se existe alguma legislação específica da sua rede para a questão da gestão. Se eu trabalho na educação infantil, eu preciso entender quais são os documentos oficiais da educação infantil. Se eu trabalho no ensino fundamental, tanto séries iniciais quanto séries finais, eu preciso buscar se existe alguma documentação específica. E eu não falo aqui de nenhuma delas, porque isso muitas vezes está relacionado ao município ou ao estado. Então a gente parte da legislação nacional, aquilo que a gente estuda lá em políticas públicas, né, na nossa graduação ou pós-graduação. A gente parte de uma legislação nacional, LDB, Constituição Federal, as diretrizes curriculares da educação básica. Esse é um documento fundamental do gestor escolar ele conhecer. A gente não vai conseguir decorar o documento. O documento não é para isso. O documento é para a gente conhecer, saber quais são os aspectos essenciais e saber consultar quando precisa. Então, ali na legislação é fundamental a gente ter esse em termos nacionais e depois consultar em termos estaduais ou municipais, tá? Então, isso é fundamental.
O segundo aspecto é o planejamento e a avaliação da gestão escolar. Esse segundo pilar, ele tem muito a ver com aquilo que você vem estudando aqui junto comigo, ou lá nos cursos, sobre o plano de gestão, sobre a importância de avaliar o contexto escolar, de identificar os aspectos que precisam de melhoria, desenvolver planos de ação, avaliar e acompanhar a execução desses planos, fazer ajuste quando é necessário. Enfim, tem a ver com o quê? A gente olhar para o contexto da escola de uma maneira organizada, a gente conseguir planejar as ações, conseguir desenvolver essas ações, avaliar como elas estão acontecendo e principalmente colher resultados. Aqui, quando eu falo de planejamento e avaliação, eu vou falar de avaliações externas que impactam diretamente nos resultados, como o SAEB, por exemplo. Eu vou falar de avaliações internas, de planejar como eu vou trabalhar a avaliação com os meus professores, sempre com o olhar da gestão escolar. Eu vou falar aqui também de ferramentas que podem me ajudar na avaliação do contexto da escola. Então, o planejamento não é simplesmente uma semana de planejamento, uma semana pedagógica em que a gente faz em início de período letivo. Não, é fazer isso constantemente. É claro que quando eu faço um plano de gestão, é claro que quando eu faço um planejamento estratégico, que é o nome mais utilizado quando a gente fala na rede privada, né, o plano de gestão, ou planejamento na rede pública, ou planejamento estratégico na rede privada, eu estou olhando num horizonte maior. Então, eu posso fazer um plano ali para um período de 2 anos, 3 anos, ou pelo menos de 1 ano, mas eu tenho que acompanhar isso durante todo este processo. Então, é disso que se trata aqui, esse segundo pilar de planejamento e avaliação. Me preparo com livros, com cursos, com informações que vão sendo trazidas aqui, né, não só no meu YouTube, mas de outros profissionais que trabalham também com gestão escolar, buscar essas informações e sempre colocando em prática. Essa é uma dica bem importante que eu quero dizer para você. Vá aprendendo, vai lendo, vai colocando em prática, vai testando, vai ajustando. Por quê? Porque às vezes a gente fica só na teoria, a gente não sabe se aquilo funciona, se não funciona, se vai dar certo, se não vai dar certo. Então, coloque em prática. É colocando em prática que a gente vai desenvolvendo a habilidade e conseguindo fazer as adaptações que são necessárias, tá bom? E o terceiro pilar, não menos importante, tá aqui em terceiro só por uma ordem de falar sobre ele, é gestão de pessoas. Gente, por favor, você que quer ser gestor, que quer ser gestora, estude sobre gestão de pessoas. Eu estudo sobre gestão de pessoas desde a minha primeira graduação, então faz mais aí de 25 anos, tá aí pra fazer que eu estudo sobre gestão de pessoas. E tem tanta coisa que eu tenho que aprender ainda. Então, estudar sobre gestão de pessoas é estudar sobre como lidar com gente. E o gestor escolar, a gestora, ela tem que lidar com gente. São os pais, são, né, as famílias, os professores, a equipe gestora. Essa pessoa tem que liderar, tem que conversar com a comunidade, tem que conversar com os alunos, com as alunas. Então, eu tenho que ter o quê? Em mãos, ferramentas e possibilidades de saber lidar com as pessoas. Isso é fundamental. Então, busque estudar com gestão de pessoas, estudar gestão de pessoas como autores, como profissionais que tenham um olhar para a escola. Por que eu falo isso para você? Porque a gestão de pessoas, ela é ampla, ela pode e deve ser desenvolvida nos mais diferentes contextos organizacionais, não só educacionais, né? Não só organizações da educação, como escolas, universidades. A gestão de pessoas, ela existe e deve ser praticada nos mais diferentes tipos de ambiente. Mas a gente precisa olhar para a escola de uma maneira diferenciada. Então, eu tenho que entender o tipo de relacionamento que eu posso desenvolver ali dentro, saber fazer a avaliação de desempenho dos meus professores, saber fazer a minha autoavaliação enquanto gestor, enquanto gestora, desenvolver a minha liderança. Tudo isso é fundamental. Então, estudar sobre gestão de pessoas e, mais uma vez, estudando, aprendendo, colocando em prática, ajustando, enfim, tudo isso vai trazer um diferencial para você enquanto profissional da gestão escolar, tá? Então, esses 3 pilares, eles são os pilares fundamentais. Fundamentos de gestão escolar e legislação, planejamento e avaliação da gestão escolar e gestão de pessoas. Então, esse é o contexto que a gente tem aqui para nos ajudar, então, a responder essa pergunta, né? Como se preparar para o cargo de gestão escolar. Então, agora você já sabe
como que isso deve ser feito, como que ferramentas você pode utilizar. E é claro, se você ficou comigo até o final dessa aula, você vai escrever a palavra mágica para mim nos comentários, que é ferramentas, tá? Se você escreveu a palavra aqui, ferramentas, eu vou mandar para você um link com um cupom especial de desconto, se você quiser, é claro, fazer parte e adquirir ali o nosso box de ferramentas de gestão para gestores escolares. Por que eu tô falando do box? Porque lá tem muita ferramenta que pode te ajudar a colocar em prática isso que eu falei aqui, tá bom? Se fizer sentido para você e assistiu até agora, digita aqui para mim ferramentas, que você vai receber o link num valor especial, tá bom? Se não, um beijo para você, espero que você tenha aprendido com mais essa aula e conta aqui para mim o que mais que você quer aprender aqui no nosso canal. Esse espaço é feito por mim, pra você e com você. Então é bem importante que você me fale, que eu vou trazendo aqui novas informações e novas aulas, tá bom? Um beijo, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.